Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa do Pode Crer. Eu sou a Valentina. Quem já me conhece, já viu outros programas, sabe que eu faço parte do Ministério de Música e do Ministério de Dança. E hoje eu tô aqui para poder fazer mais perguntas bíblicas para você, né, pastor? Obrigado pela sua ajuda, Valentina, mas vai devagar, não aperta muito não, tá? Vou passar aqui para lembrar de novo algumas programações da nossa igreja. Amanhã, quarta-feira, vai ter culto da família, onde teremos mensageiras, embaixadores, escola de líderes, unijovem e intercessão. E o PGM dos E surdos. o PGM dos surdos. Domingo tem ceia. De manhã, né, passou? De manhã, 9h30, e toda a família é convidada a participar conosco. Então, podemos começar? Vamos começar. Então, vamos lá. A Marileia, ela fez uma pergunta bem intrigante. Eu vou começar a ler aqui, tá bom? Eu tenho uma questão que me incomoda bastante e talvez um pouco tratada. Setembro é o mês da campanha do Setembro Amarelo. Uma pessoa que aceita Jesus, vive o Evangelho e, de repente, por conta de uma depressão profunda, comete suicídio. Como fica a questão da salvação de sua alma? Tenho minha opinião, mas gostaria de respaldo bíblico. Essa é uma pergunta complexa, né? Sim, Para uma pergunta complexa, uma resposta não pode ser simples. Claro. claro. As pessoas têm dificuldade em acreditar na salvação de um suicida, baseado em um texto bíblico e numa interpretação que é a seguinte: o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, fala que os homicidas não herdarão o reino dos céus. E uma pessoa que suicida, ela não teria tempo de arrependimento para que ela pudesse ser salva. Então, baseado nesse texto e nessa interpretação, muitas pessoas possuem dificuldade em acreditar que o suicida é salvo. Na Bíblia, pelo menos que eu me lembro, nós temos dois casos de suicídio. Saul, o rei Saul, que se lançou em espada, e Judas, que traiu Jesus. Judas, ele tentou se enforcar, a corda, o galho se romperam, ele caiu, então ele se lançou de um precipício. Então caiu no chão, que foi muito violento, e ali ele morreu. Pelo fato dessas duas pessoas também serem pessoas muito envolvidas com o pecado, as pessoas também têm dificuldade de acreditar em suas salvação. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Por exemplo, em Mateus capítulo 27, versículo 3, a Bíblia diz que Judas se arrependeu. Algumas versões mais novas dizem que ele não se arrependeu, que ele teve um remorso. Qual versão está certa? Aí é aquela questão. Nós não precisamos de versões, precisamos de traduções. O que o idioma original diz? O que o autor Mateus escreveu lá? A palavra que Mateus escreveu é a palavra transformação. A palavra é metanoia. A mesma palavra que Paulo usou em Romanos, capítulo 12, quando ele fala da transformação do nosso corpo. Então, é difícil a gente definir que tipo de transformação aconteceu em Judas, se é que nós devamos julgar. Ah, mas se ele se arrependeu, se ele se transformou de fato, ele não faria o que fez. Aí que está a questão. Essa é a questão. Muitas pessoas, abrindo parênteses, usam o texto de João 17:13 para dizer o seguinte: ninguém se perdeu a não ser o filho da perdição. Mas esse texto está dizendo de Judas foi para o inferno, ou está dizendo que ele se perdeu no sentido ministerial? Ou seja, todos os 11 discípulos deram
prosseguimento ao ministério deles. Apenas ajuda que não, ele se perdeu. Então, assim, é difícil. É importante, Valentina, a gente lembrar que nós não podemos colocar nem tirar ninguém do céu. É Deus quem faz isso. É Deus quem define, é Deus quem salva. Que Deus resolva esse problema. Não é verdade? Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Nós então não teremos um exemplo bíblico, já que a Marileia procura um respaldo bíblico. Nós temos uma doutrina, e essa doutrina, esse ensinamento serve para os esclarecimentos. Aliás, mandar um abraço para a Marileia, uma pessoa muito participativa e valiosa nos ministérios da igreja, principalmente no encontro de casais, né? E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. E a fé é graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que nós temos temores por dentro, né? A pessoa que se suicida, em 99% dos casos, é uma pessoa que está completamente fora de si. É uma pessoa que, como ela disse na pergunta, está experimentando um nível, um grau de depressão muito profundo, onde a dor é tão grande e a pessoa quer acabar com a dor. E, infelizmente, essa pessoa chega a tentar, né, a, a acabar com essa dor de uma forma errada, matando a pessoa errada, querendo resolver o problema. A depressão é uma doença que praticamente não tem cura, tem tratamento. Não é, agora sou eu por falando, depressão e suicídio não é uma questão teológica, é uma questão de saúde pública. Quando uma pessoa tenta o suicídio, e existe protocolo na área da saúde sobre isso, ela precisa ser internada e tratada, porque ela não está agindo com lucidez ou com sobriedade. Voltando àquela questão, mas a pessoa não vai ter tempo de se arrepender. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Você acha que não tem nenhum errinho na sua vida que você vai morrer sem ter se arrependido? Vai. Nós vamos morrer algum dia na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, com algum errinho que nós não nos arrependemos deliberadamente ou porque sequer chegou isso ao nosso conhecimento. Então, nós não somos salvos pela nossa obra, nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus. O suicídio é um pensamento involuntário, a pessoa não controla, ele simplesmente passa na mente das pessoas. Em algumas situações, a dor é tão grande e a pessoa ela consegue tentar o suicídio. Então, é um processo. Vem o pensamento suicida, que é automático. Depois ela vai tentar o suicídio, na maioria dos casos ela não consegue. E depois dela tentar várias vezes, infelizmente, em algum momento, fatalmente ela vai conseguir e vai dar cabo da sua própria vida. A gente precisa olhar com misericórdia e amar essas pessoas como existem hoje. Não sei se você já chegou a ter citado, dos evangélicos se suicidam e muitos pastores se suicidam. Eu me lembro no primeiro ou no segundo ano de ministério aqui na igreja, teve uma pessoa que se suicidou aqui em Itapeúna. E ela era irmã de um membro da nossa igreja. E esse membro da igreja me ligou e falou assim: "Eu posso velar a minha irmã na igreja?" Eu falei: "Pode." E aí, um pastor me ligou perguntando se tinha algum membro da igreja que tinha suicidado, né? Para mim, não faria nenhuma diferença se a pessoa é membro da igreja ou não. A nossa tristeza é que alguém se suicidou. E o nosso trabalho, o nosso papel é demonstrar solidariedade, cuidar, assistir a família
promover saúde mental, fortalecer a fé das pessoas para que isso não ocorra e que elas possam viver em paz, né? Que essa é a vontade de Deus. Então, Val, eu acho que é por aí. A Letícia, que faz muitas perguntas, né, na minha opinião, assim, ela Letícia perguntou. é perguntadora. Ela pergunta muito. Ela perguntou assim: diante de uma situação maldosa ou pecaminosa, até que ponto a minha ausência de autuação não vira endosamento da situação? Se no caso em questão eu detenho o poder de me posicionar e desmentir a injustiça cometida com meu irmão. Olha, essa questão de relacionamento e de justiça pessoal é uma questão muito complicada. Jesus, em Mateus capítulo 18, do versículo 16 ao 24, ele diz o seguinte: se você vir o seu irmão pecar, você vai até ele e repreende. Se o seu irmão se arrependeu, você pega o seu irmão. Se ele não se arrependeu, você leva uma ou duas testemunhas com você. Se ele se arrependeu, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, você leva à igreja. Isso quer dizer que nós devemos envolver outras pessoas para ajudar na reabilitação de alguém. Eu acredito, Valentina, que Jesus, quando disse o seguinte: ore pelos seus inimigos, ele não estava nos dando a esperança de que os nossos inimigos vão mudar de vida ou vão deixar de ser os nossos inimigos. Mas ele está ensinando os seus discípulos que quanto mais nós oramos pelos nossos inimigos, nós vacinamos o nosso coração contra o ódio, nos impedindo de odiar essas pessoas, né? Então, no caso de falar a verdade, de ajudar as pessoas a se reabilitarem na vida, de fazer o que é certo, nós precisamos nos dispor em oração, em diálogo, jamais podemos abrir mão da diplomacia. E aqui eu me lembro da palavra de Martin Luther King. Ele foi um pastor batista da década de 60 do século passado, e Luther King disse o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Então, se você pode ajudar, ajude. Né? Há uma outra frase também de Desmond Tutu, ele disse o seguinte: se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado opressor. Então a gente precisa se manifestar, a gente precisa falar para que haja justiça, bom senso e cuidado das pessoas. Sim, agora eu vou acabaram algumas perguntas que fizeram, vou fazer algumas perguntas aqui extras, vou falar assim. Tá? Fique à vontade. Qual o perigo do culto se transformar num show? Querida, essa pergunta, ela. Para um pouquinho. Essas perguntas. Outra pergunta aqui. Devo realmente me relacionar com todos? Sim, uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva, né? Sim. Mas de que forma deve ser o nosso relacionamento? É que é fato que o nosso relacionamento com todos não é da mesma forma, na verdade. Com algumas pessoas, por exemplo, a gente entra dentro do nosso quarto. Outras pessoas, nós ficamos um pouco mais reservados, é só até a sala. Outras pessoas, nós somos mais reservados ainda, é só na varanda. E algumas pessoas, nós somos ainda mais, é só do portão para fora. Então, devemos nos relacionar com todos? Sim, mas devemos nos relacionar com cada um de acordo com a possibilidade que há nessa relação. Não há possibilidade, como cristão, de virarmos o rosto, de ignorarmos as pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos seres relacionáveis graças a Deus. E Deus, ele não se relaciona conosco de forma criteriosa.
né? Ou seja, Deus não escolhe com quem ele vai se relacionar. Ele se relaciona com todos. Porém, ele só pede favores e ordena aos seus servos e aos seus filhos, a quem ele confia, né? Então, assim como Deus, o nosso coração precisa estar aberto para todos, mas confiar é apenas nos amigos, né? Sim. A próxima pergunta é: ciência e fé são opostas? Esse é o grande debate dos séculos, né? Muitas pessoas, muitos cristãos temem entrar na faculdade para, para conhecer a ciência e não entrar em crise da sua fé. Particularmente, eu acredito que se a nossa fé entra em crise ao conhecer a ciência, é muito provável que a nossa fé não tenha fundamentos sólidos. Eu creio, Valentina, numa fé onde ela possa andar de mãos dadas com a ciência tranquilamente. Por exemplo, no Clube da Bíblia, nós estamos lendo o profeta Jeremias. Jeremias está orientando o povo para ir para o cativeiro da Babilônia, porque essa é a vontade de Deus, ao trazer juízo sobre o pecado do povo. E Deus diz o seguinte: olha, vocês vão para a Babilônia, lá na Babilônia vocês vão ver sinais do céu, mas vocês não devem ficar assustados. Por quê? Porque a Babilônia ela desenvolveu a astronomia, não a astrologia, a astronomia, estudo dos astros. A astronomia nasceu no Egito, mas foi desenvolvida na Babilônia, no século VI a.C. Ou seja, o que Deus quer do seu povo é o seguinte: vocês vão ter contato com a ciência, mas não se assustem. Sabe por quê? Porque Deus é quem criou a ciência, né? É, Marcelo Gleiser, um cientista brasileiro, ele disse uma frase seguinte: o erro da religião é querer ser ciência. O erro da ciência é querer ser religião, né? Então, a gente precisa conceber uma fé e uma ciência que andam de mãos dadas, cada uma no seu papel, cada uma na sua parte. A ciência explicando as coisas que acontecem nesse mundo e a fé explicando a nossa relação com Deus e a nossa espiritualidade. Ah, entendi. Ação social é bíblico? A ação social é bíblica. É bíblica. Muitas pessoas têm dificuldade de ação social porque politizam o assunto. Se você fala muito de ação social, você gosta do político A ou B, você é de direita ou de esquerda, né? Mas a ação social é bíblica, tanto bíblico que há recomendação muito específica na Bíblia, como por exemplo na colheita. No ano sabático, por exemplo. No ano sabático, o povo não deveria colher, mas deixar o alimento na árvore para que o pobre pudesse e o estrangeiro pudesse comer. A Bíblia fala do ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? De 50 em 50 anos. Os presos eram libertos. As contas eram pagas, as dívidas eram canceladas. Isso é justiça social. Eu gosto muito do Salmo 146, e esse salmo fala sobre essa justiça social. Jesus falou de justiça social. Em Mateus capítulo 25, ele usa um critério para julgar as nações. E qual é o critério de Jesus para julgar as nações? Estive com fome e não me deste de comer. Comer. Estive com sede e não me deste De beber. de beber. Estava nu e não. Me desse de vestir. Estava enfermo e não foi Curado. me visitar. Estava preso e você não foi me ver. Então, qual é o julgamento das nações? Mateus 25 é a questão social. Quando Jeremias, voltando para o clube da Bíblia, né, ele condena a postura do rei Zedequias, ele fala justamente sobre isso. Rei, você deixou de cuidar da viúva, você deixou de cuidar do estrangeiro, você deixou de cuidar do pobre e você deixou de cuidar do órfão. Por que a Bíblia deixa bem clara essa necessidade? Porque a pessoa, Valentina, que tem recurso, ela consegue se virar. Mas o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro não tem ninguém por eles. E é necessário, então, que o rei,
o presidente, o Estado promova uma equidade para que todos possam viver da melhor maneira possível. Tá bom? Com certeza. Nós vamos ficando por aqui. Mais eu agradeço mais uma vez a sua participação. Hoje é terça-feira, é dia de PGM, não deixe de participar. Mais uma vez, eu peço a você que curta, que compartilhe esse link do nosso Pode Crer para a gente alcançar mais pessoas, tá bom? Envie para nós a sua pergunta, nós queremos ajudar no seu conhecimento bíblico e também na sua vida. Valentino, você poderia orar antes da gente encerrar? Claro. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por essa igreja estar cada dia mais forte. Que o Senhor continue conduzindo seus projetos. Que a cada dia mais nossa igreja leve a tua palavra à frente. E é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.